Olá, seres iluminados, sejam todos bem-vindos ao meu canal e vamos lá para mais um áudio, mais uma reflexão do dia. Hoje nós vamos falar sobre uma frase que mexeu muito comigo e fez eu investigar minhas crenças e mudá-las totalmente. Consegui, através dessa frase, mudar meus julgamentos, né? Vamos dizer assim. Seu ponto de vista cria a sua realidade. Essa frase está no livro do Gary Douglas, é, Dinheiro não é problema, você é. E também eu li essa frase no livro do Dr. Dean Heer, que é o co-criador do Access Consciousness. Os dois são criadores, né? O Gary é o criador e o Dan é o co-criador. E aí o livro do Dan Heer, Sendo Você, Mudando o Mundo. E esse livro, nossa, foi muito impactante. São livros que trazem algumas ferramentas do Access que é muito interessante, como as perguntas. As perguntas têm mudado muito a minha vida. Traz algumas frases que são bem transformadoras, né? E que eu quero falar dessas frases. Vocês ainda vão ouvir eu falar muito dessas frases aqui no meu canal, porque elas transformaram muito a minha vida do começo do ano para agora. Veio assim, Access Consciousness chegou na minha vida assim de um modo transformador. Ainda não fiz a classe, eu quero fazer, eu quero atender as pessoas com Access Consciousness, porque só as perguntas já trouxeram grandes saltos para mim. Imagina as ferramentas, né, como a barra, como fundamentos, esses eu quero fazer ainda. Tem outras ferramentas do Access que eu também quero fazer, mas vamos para o que a gente ainda é possível, né? Os livros, as perguntas. E aí vem essa frase: seu ponto de vista pode criar, o seu ponto de vista cria a sua realidade. Eles afirmam isso e eles trazem vários exemplos. Por exemplo, se você tem um ponto fixo sobre algo, isso não pode, a sua vida vai ser conforme o seu ponto de vista, não pode ser diferente. E aí, por isso que eles trazem as perguntas, porque as perguntas fazem com que o nosso ego baixe a resistência à mudança. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença sobre relacionamento, eu não vou conseguir um relacionamento diferente do que está na minha crença, entende? E vamos supor, por exemplo, no trabalho, eu quero criar mais possibilidades, eu quero atrair mais clientes, mas eu tenho pontos de vista sobre algo que eu não sei exatamente sobre o que, eu tenho um julgamento sobre algo, né? Vou citar um exemplo que a Débora Bica falou de uma pessoa que ela atendeu. Ela estava atendendo uma moça e essa moça estava falando que ela não estava conseguindo criar mais no trabalho dela, que não estava expandindo o trabalho dela. Ela estava fazendo tudo certo, fazendo as divulgações e tal. E ela era uma pessoa, acho que ela, se eu não me engano, ela é da Umbanda, e ela não, ela falou que não tinha nenhum julgamento e ela não conseguia saber o porquê que ela não expandia a sua crença. E, e aí ela fez essa pergunta, né? Da onde eu não estou disposta a receber, que se eu recebesse, ampliaria 1000 vezes, né, o meu ganho. E aí a Débora disse para ela, agora vai dar uma volta na quadra. Quando ela deu uma volta na quadra, ela deu de cara com o padre. Ela deu de cara com a igreja na esquina e ela andou mais um pouco, deu de topo com o padre e imediatamente ela voltou para trás. E aí ela entendeu, porque assim, ela recebeu tantos julgamentos de pessoas católicas da família dela, que ela estava julgando as pessoas católicas, no geral. A gente às vezes faz isso, né, gente? Por exemplo, eu já fui evangélica e eu sei as críticas que eu recebo, e às vezes a gente faz julgamento. Porque, assim, como as pessoas apontam de dedo que a gente vai para o inferno, isso, aquilo, e isso causa, assim, uma resistência enorme da gente. E eu lembro que muitas vezes eu falei que eu não queria atender pessoas evangélicas. E eu lembro que eu falei isso. E hoje eu vejo que tem muitas pessoas evangélicas que procuram taróloga, que tem essa desconstrução de que o tarô é errado. São pessoas que estão expandindo a sua consciência e que está vendo, por exemplo, se elas se sentem bem na religião, ela tem algo a fazer lá. Mas isso não quer dizer que eu estou trabalhando para o diabo, igual algumas igrejas falam, né? Então hoje eu já tenho uma visão diferente, mas no começo realmente eu tinha muita resistência, porque, né, era um ponto de vista fixo. Eu já fui lá, eu já fui também julgadora, então eu sei como que é, né? E aí quando eu vejo aquelas pessoas me julgando, naturalmente eu as julgo de volta, no sentido de que eu não vou atender elas porque elas vão me julgar. Então, assim, eu não tenho o direito de julgar ninguém, né? Então, o ponto de vista é isso. Eu faço uma conclusão, eu tenho um veredito sobre algo. E esse veredito faz com que eu trave a minha vida. É para relacionamento, é para trabalho, qualquer coisa, gente. Tudo, qualquer área na sua vida que está travada tem um ponto de vista fixo. Ali tem um julgamento sobre algo. Pode ser um julgamento sobre a sua mãe. Ah, eu não quero ser como a minha mãe. Ou eu não quero ser como meu pai. Ou eu não quero ter um relacionamento como os meus pais tiveram. Tudo isso são pontos de vistas fixos e julgamento. Adivinha? Você vai travar a sua vida e vai atrair relacionamento, se não igual, pior do que o relacionamento dos seus pais, porque você está julgando que o relacionamento dos seus pais é errado. Mas para eles está certo. Então, assim, você não tem que julgar.
Tem uma outra ferramenta tem uma outra frase do Axis que é bem legal, que é assim, interessante ponto de vista, mas não é para você apontar como interessante ponto de vista e reprovar o que a outra pessoa está falando, sabe? Você neutralizar o seu julgamento. Quando vira o julgamento, por exemplo, de que o relacionamento dos seus pais era errado, de que a sua mãe era errada, de que o seu pai era errado, você olha para sua mãe e para o seu pai e pensa, interessante ponto de vista. Sabe por quê? Porque é interessante ponto de vista, esse ponto de vista do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, criaram a realidade deles. Ou, vamos supor que você tem um interessante ponto de vista sobre a religião de alguém. Ou a pessoa tem um interessante ponto de vista sobre a sua atitude e decisão, né? Que nem no meu caso. Hoje eu consigo olhar para as pessoas e pensar, nossa, interessante ponto de vista, né? Porque o ponto de vista dela está criando a realidade dela. Então, para ela, aquilo é real, aquilo é certo. E não cabe a mim julgar. Então, eu vou olhar e dizer, interessante ponto de vista, porque é diferente do meu. Entende? Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa essas perguntas, e você conseguir olhar para o seu ponto de vista. Eu diria que esse áudio de hoje complementa o de ontem da lei da atração. Já estou passando aqui, ó, basicamente uma ferramenta básica que já vai ajudar você a contornar muitas coisas, tá? Toda vez que você julgar uma pessoa, seja ela quem for, faça ela o que for, vamos supor que você não concorda com a profissão que ela escolheu, você não concorda com a vida que ela leva, com o jeito que ela leva as coisas, com o jeito que ela educa os filhos, tá? Vou colocar aqui várias coisas que a sociedade no geral critica. Ou o jeito que ela julga a política, ou a política que ela gosta, que ela prova. Para mim tem sido uma ferramenta excelente esse interessante ponto de vista, tá, gente? Mas não é interessante ponto de vista e eu colocar meu ponto de vista em cima do outro, não. Quando o outro vir para mim falar do seu ponto de vista, de que seja através de política, que eu não odeio discutir política, porque na verdade eu não vejo que ninguém tenha merecimento do meu voto, né? Mas nós estamos aí, sendo obrigada a votar por enquanto. Então, assim, quando alguém vem querer enfiar a goela abaixo X, Y, Z de político, eu não entro na discussão. Não entro porque eu não vou ficar passando raiva por causa de político, porque não vai mudar a minha vida. Então, se a pessoa vem porque ela tem um ponto de vista dela sobre a política, sobre alguém, sobre X, Y, Z, ouça, olha para ela e diga: interessante seu ponto de vista. Por quê? Porque daí você está dizendo para ela que você vai parar para analisar o que ela disse. Não quer dizer que você concordou, mas você não vai brigar. Você não está interessado em brigar. Você já quebra ali qualquer possibilidade de briga, qualquer possibilidade de encrenca. Só que, para você, quando você está dizendo isso para a pessoa, você está dizendo assim: esse é o ponto de vista que está criando a realidade dela. Eu não preciso comprar para mim, e interessante que é o ponto de vista que está criando a realidade dela. Mas eu não tenho interesse nesse ponto de vista, e tá tudo bem. Então você sai do julgamento, você não julga a pessoa pela posição dela, pela ideia, pela opinião, pelas escolhas. E você, além de você não julgar as escolhas dela, você não abraça para si, entende? Aquela ideia, aquela possibilidade, aquele ponto de vista. Então, assim, interessante ponto de vista é super legal. É um modo de você sair do seu ponto de vista fixo de alguma coisa. Então, cada vez que você ficar revoltada com a sua mãe, com seu pai, ou com a sociedade em si, porque não tá do jeito que você gostaria que tivesse, olhe e diga: interessante ponto de vista da minha mãe. É o que criou a realidade dela, né? Eu não preciso levar o mesmo para mim, mas é muito interessante esse ponto de vista. Você vai baixando as barreiras que impedem que você siga em frente, você vai quebrando os paradigmas, entende? Em vez de você abraçar e ficar revoltada, porque assim, aquilo que eu resisto, gente, quanto mais eu resisto a algo, mais isso cresce na minha vida, tá? Aquilo que eu resisto ganha força. Então, se eu ficar brigando porque eu queria que a minha mãe fosse diferente, ou eu tenho pavor de ser igual à minha mãe, então eu vou ficar brigando, porque como eu quero ser diferente, nossa, eu vou fazer o Huawei. Eu não deixo a minha mãe ser quem ela é, eu não permito que ela seja quem ela veio ser. Eu não, tipo, eu tiro dela o poder total de transformação, porque a transformação depende dela, do querer dela também. Além disso, além de impedir que a minha mãe possa fazer qualquer modificação, eu estou impedindo ela de ser quem ela é. E se ela veio simplesmente para ser quem ela é, seja ela boa, seja ela mal? Ah, mas a minha mãe foi tóxica, foi ruim. Você já parou para pensar que você às vezes entrou no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, porque a sua mãe foi exatamente do jeito que ela é? Que se ela fosse diferente, você não teria entrado? Você já parou para pensar nisso? Ah, mas meu pai, nossa, meu pai era tóxico, era isso, era aquilo, e você tá onde tá porque o seu pai era exatamente do jeito que ele é. Se ele fosse diferente, provavelmente você não teria encontrado esse caminho também. Então, assim,
Usa a ferramenta interessante ponto de vista para sair do julgamento dos outros. Porque o seu ponto de vista que está criando a sua realidade. Eu não tenho ponto de vista nenhum sobre relacionamento. Você tem certeza? Observa a sua volta. Os relacionamentos que você enxerga. Como assim? Como que você vê o relacionamento da sua vizinha, né? Do casal que mora do lado da sua casa? Como que você vê o relacionamento das suas amigas, dos seus familiares? Quais pensamentos passam na sua cabeça sobre esses relacionamentos? O que você tem? É tudo falso. É tudo fingido. Ninguém tem um relacionamento. É tudo relacionamento de aparência. Por quê? Porque se você está observando isso, isso é a sua crença. Adivinha que tipo de relacionamento você está atraindo para você? Exatamente o ponto de vista fixo que você tem sobre relacionamento. Então você consegue observar à sua volta os relacionamentos e aí você consegue saber o que você está atraindo até você. O mesmo com dinheiro. O que você pensa com dinheiro? Mas como que eu observo o ponto de vista que eu tenho sobre dinheiro? Esse é mais fácil ainda. Quais as conversas que você tem com as suas amigas, com seus familiares? Todo lugar que você tá, as pessoas ficam, ixi, nossa, mas tá tudo caro, nossa, mas tá tudo difícil, nossa, não consigo pagar, nossa, não sei o que que eu vou fazer para pagar a conta de água e luz, não sei o que que eu vou fazer para comer ontem, não sei o que eu vou fazer para comer amanhã, perdão. Então, assim, através das conversas, gente, você consegue observar o que que tá ditando a sua realização, o que está vindo para você. Aí você observa através das conversas que você tem com as pessoas, começa a observar o seu dia a dia. No seu dia a dia é assim também? Tipo, quando você atrai relacionamento, é só relacionamento problemático? Quando você atrai dinheiro, o dinheiro entra e sai rapidinho assim, aí você fica, meu Deus, saiu mais rápido do que entrou? Por quê? Porque conforme você vai observando os ciclos sociais que você convive, as conversas em seu entorno, você vai sabendo exatamente o que você está criando na sua realidade. Por isso que fala que a gente precisa mudar. Muitas vezes mudar de ciclos de amizade. Se você está com um monte de pessoas, convive com um monte de amigos, que só fala de dinheiro, de dívida, de problema, fala mal de política, só sabe fazer encrenca, briga, e tipo assim, porque dinheiro não dá em árvore, porque tudo é difícil, você precisa parar de conviver com esses amigos. Faça novas amizades, pessoas mais positivas, pessoas que acreditam que vão conseguir chegar onde querem. Mas não tem. Então, começa a observar pessoas pela internet que mostram a outra realidade, para que você consiga mudar a sua. Mas tem muita gente que está mentindo na internet. Enquanto você tiver com esse pensamento, você não vai sair do lugar. Porque você nem acredita que as pessoas podem ter uma vida feliz. Como que você quer ter uma vida feliz se você acha que tudo que você vê é mentira? Lógico que existem pessoas que mascaram a verdade, mas existem pessoas que mostram a verdade. Ou pelo menos uma parte dela. E outra, você não precisa ver tudo, você precisa ver apenas que existe outras possibilidades. Entende? Você não precisa ver o bastidor de toda a realização. Mas você só precisa ver que existem outras possibilidades. Tá bom? É assim que você vai mudando seus pontos de vista. Vai saindo dos pontos de vista fixos e tornando a sua realidade diferente. Vencendo os julgamentos. Você precisa sair do julgamento. Você só sai do julgamento se você começar a olhar os seus pontos de vista e trabalhar em cima deles. E começar tipo assim, você pode usar esse interessante ponto de vista para você mesmo. Cada vez que você julgar, vamos supor, um casal. Tá passando um casal perto de você, nem sei se eles são tão felizes assim. Isso aí tá com cara de falsidade. Aí você olha no espelho e fala assim, interessante ponto de vista que eu tenho sobre isso, sobre aquele casal. Interessante ponto de vista que eu tenho sobre a minha amiga que está trabalhando, sobre o meu colega que está trabalhando. Interessante ponto de vista que eu tenho sobre a minha vizinhança, sobre a minha escola, sobre os meus estudos, sobre o meu mestre, minha mestra, meu professor, minha professora. Interessante ponto de vista que eu tenho sobre os meus colegas de trabalho. Interessante ponto de vista que eu tenho sobre as pessoas. Comece a observar, a dizer isso e a observar. Você vai ver que aos poucos você vai mudando essas crenças dentro de você, você vai transformando elas. Gente, não é fácil, né? É simples, é totalmente simples, mas não é fácil. Ninguém ensinou essas coisas pra gente, a gente tá aprendendo agora e a gente tá tendo que, tipo assim, se esforçar, como eu disse, né? Existe uma zona chamada zona de conforto, que na verdade você pode identificar como zona de familiaridade. Eu aprendi isso num curso com a Isa Moreira. Agora eu esqueci o sobrenome dela. Que ela intitulava a zona de conforto como zona de familiaridade. E dá para entender que é assim, zona de familiaridade. Por quê? Porque assim, tudo que eu vivenciei desde a barriga da minha mãe até os dias atuais, eu tenho como conhecido. Tudo isso o meu ego conhece. Aí ele abraça como tudo isso como real. Então, vamos supor, por mais que eu fique doente, depressivo, infeliz, insatisfeito, mas eu tô dentro de um lugar, de uma zona de familiaridade para o meu ego, aonde ele entende, aqui ele já sabe todos os resultados. Mesmo que isso esteja me destruindo, ele tem a sensação de que eu vou sobreviver. Por isso que eu falei no áudio anterior, vamos sair da sobrevivência e vamos passar a viver a vida
com alegria e plenitude, de verdade? Porque a zona de familiaridade é isso, gente. É eu viver numa zona conhecida, aonde eu tenho sempre os mesmos resultados. Por mais que isso está me trazendo muita infelicidade, eu estou sobrevivendo. Então, o meu ego entende que eu estou segura ali. Por isso que é chamada de zona de conforto. Mas, na verdade, ela é completamente desconfortável. O meu ego, ele tem medo de que eu passe a linha da zona de familiaridade, porque se eu passar da linha de zona de familiaridade, eu vou descobrir um mundo novo e ele não sabe se eu vou sobreviver a esse mundo novo. Então, a tendência é não permitir que eu atravesse essa linha confortável para ele, que eu não atravesse essa linha conhecida. Então, eu preciso arriscar e ir além dessa linha conhecida pelo meu ego, essa linha que está na zona de familiaridade, que é completamente desconfortável, para então eu começar a ir para um lugar mais seguro, um lugar mais feliz, um lugar mais pleno e passar a viver a vida de verdade, aproveitar cada momento, cada instante, cada segundo da minha vida. Só que eu só vou fazer isso se eu atravessar essa zona de familiaridade. E é isso que eu falo que não é fácil, porque, cara, é você, tipo assim, às vezes você tem que fazer um esforço descomunal, às vezes é um esforço que vai muito além de você, porque o seu ego tá tentando te segurar num lugar que é uma zona de familiaridade, de conforto para ele, para a sua sobrevivência, lembra? O ego é o instinto de sobrevivência, mas a sua intuição tá te impulsionando, ou seja, a sua centelha tá te impulsionando para fora, vamos sair daqui, aqui você não tá feliz, aqui você tá morrendo. Mas o seu ego diz, mas eu sobrevivi até o dia de hoje. E aí fica essa briga, né? Do seu ego com a sua centelha querendo te mostrar o mundo e o seu ego querendo te segurar ali naquela zona de familiaridade. Então não é fácil, porque você vai ter que atravessar essa linha de conforto, essa linha de segurança. Você vai ter que atravessar ela, você vai começar a subir um degrau por vez, sabe? Vai um passinho de cada vez, mas vai, vence esse obstáculo para você conseguir mudar a sua vida. E começa pelos pontos de vista ali. Por que que eu acredito em todos esses dogmas religiosos? Por que que tal coisa foi dita como pecado? O que que realmente é pecado? O que que é certo, o que que é errado? Entende? Começa a se questionar sobre tudo que lhe foi passado, desde a barriga da sua mãe, porque você adquiriu crenças ali que eram da sua mãe, do seu pai, ali na gestação ainda. Começa a questionar esses pontos de vista que você traz consigo. Por que que eu acredito que relacionamento tem que ser assim assado? Eu realmente quero um relacionamento desse jeito? Esse relacionamento aí de, como que é que o pessoal fala? Comercial da margarina, né? Lá, o casalzinho lá que fica lá. É realmente assim que eu quero um relacionamento? O que jeito que eu quero um relacionamento? Que tipo de relacionamento eu quero? Por que que eu estou mesmo trabalhando com como CLT? Realmente é isso que vai me levar à realização dos meus sonhos? É isso que eu tenho que fazer pro resto da minha vida? É isso que eu quero ser CLT? Ou foi porque foi dito para mim que eu tinha que ter um trabalho fixo, CLT fixo ali, ficar 20, 30, 50 anos trabalhando no mesmo lugar? Ou eu tinha que ser concursado e morrer concursado? Da onde que isso aí é real para mim? Da onde que isso é certo para mim, né? Esse ponto de vista de quem que eu comprei, em que momento eu adquiri isso e gravei isso para mim. Então você começa a investigar suas crenças. Essa ferramenta do seu de interessante ponto de vista é muito bom, porque você começa a sair dos julgamentos. Começa a gente a fazer as perguntas. Essas perguntas do Axis você vai encontrar em vários vídeos pela internet, vários lugares. Tem o canal da Débora Bica, super indico para vocês. A Vivian Bragança, além de seguir o canal dela, eu me tornei membro, porque assim tem sido sensacional a expansão de consciência, o conhecimento. Eu estou aqui hoje fazendo esses áudios diariamente por causa dos desafios que a Vivian Bragança passa pra gente, por causa dessas perguntas do Axis. Teve também o Ho Oponopono russo, que está no canal da Meire, que eu fiz. Então, assim, são ferramentas incríveis que eu quero falar com vocês em outro áudio, eu vou falar sobre as ferramentas de consciência. Mas, assim, são ferramentas maravilhosas que ajudam a gente a expandir a consciência. Tem a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, gente. Tem tanta coisa maravilhosa, não perde. Eu conheço amigas que fizeram já lá o chá do ayahuasca, lá participaram e que ajudou a expandir a consciência. Tire todo o seu preconceito, como diz o professor Hélio Couto. Se você quer mudar sua vida, você precisa largar os tabus, tá? Então, larga os tabus e vai aonde a sua intuição te levar, tá bom? Eu nunca passei pelo ayahuasca, mas assim, eu conheço pessoas que passaram e que foi incrível. Então, assim, vai aonde a sua consciência te levar, tá bom? Deixa ela livre para te guiar. É só ela que vai te guiar pelo melhor caminho.
Eu posso passar para você todo o meu conhecimento, eu posso dividir com vocês todas as leituras que eu venho fazendo de livros, tudo que eu venho adquirindo ao longo desses anos. Eu posso passar para vocês todos esses ensinamentos, palestra, tudo. E até as minhas experiências, principalmente, eu posso passar tintim por tintim para vocês, em detalhes. Mas vocês só vão mudar se vocês começarem a praticar. Se vocês começarem a fazer igual eu. Eu falei isso para o professor Hélio Couto. Eu decidi transformar minha vida em laboratório. E desde o momento que eu transformei minha vida em laboratório, gente, é uma transformação atrás da outra. Então, assim, aprende, leia livros, tem livros sensacionais, incríveis, eu vou falar sobre eles aqui no meu canal, vocês podem ter certeza. Pega esses canais que eu falei, Débora Bica, Vivian Bragança, a Meire Yamaguchi, se eu não me engano o nome dela, o canal do Luz da Serra, Elaine Orives, Maia Andrade. Gente, tem uma porção de pessoas aí compartilhando conhecimentos incríveis, sensacionais. Agora tem a Aline Campos também, que criou um canal de espiritualidade para tirar muitas dúvidas que a gente tem sobre a espiritualidade, incrível. Então, assim, canal para vocês estudar gratuitamente tem de monte. E todos eles compartilham ferramentas incríveis. Tem ferramentas para você fazer a lei da atração funcionar. Como eu disse no vídeo da lei da atração, não do áudio agora anterior, mas no vídeo eu lembro que eu falei. Você praticar a lei da atração até que é fácil. Você consegue, às vezes, realizar coisas que você não conseguia antes. Só que sem a transformação, você não consegue manter a sua realização. Então, às vezes, você consegue. Vamos supor que você quer ganhar um prêmio de loteria, ou você quer ganhar um carro no sorteio. Às vezes, você ganha. Só que se você não fez uma transformação interna, você não vai se sentir merecedor daquilo que chegou até você e você vai se sabotar para perder. Mesma coisa no relacionamento. Às vezes você consegue materializar um relacionamento incrível, mas você vai se sabotar para não ficar naquele relacionamento porque você não se sente digna, merecedora daquele relacionamento. Então, o trabalho interno é extremamente necessário. E nós estamos vivendo novos tempos, né, gente? Novas energias, o planeta está mudando. E o planeta está convidando a gente a mudar também, tá bom? Então, começa a observar seus pontos de vista. Como eu já disse no vídeo anterior, anota a crença que aparecer, faz de cada tópico, sabe? Dinheiro, relacionamento, espiritualidade, família, sucesso, saúde. Faz cada tópico e começa a colocar tudo que aparece na sua cabeça. E aí usa essa ferramenta legal também. Interessante ponto de vista que eu tenho sobre dinheiro. Interessante ponto de vista que eu tenho sobre relacionamento. Interessante ponto de vista que eu tenho sobre saúde. E aí você começa a modificar as crenças, sabe? Vocês vão ver eu falar muito sobre as perguntas do Axis, porque ela tem me ajudado pra caramba, tá bom? Bom, era isso hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Pelo menos uma pessoa, se eu estiver ajudando, já está de bom tamanho, já estou cumprindo a minha missão. Deixe seu like para que o YouTube entenda que esses vídeos são relevantes e entregue para mais pessoas. Às vezes alguém que está precisando ouvir não vai receber porque você deixou de dar um like. Então, dê seu like aí, né? Não vai te custar nada e vai ser muito bom. Às vezes vai alcançar alguém que está precisando urgente ouvir essas mensagens, tá bom? Se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família de luz, vem crescer junto comigo. E eu só tenho a agradecer a todos vocês que já são inscritos, todos vocês que estão chegando no canal. Muito obrigada. Gratidão você, por você ter tido a paciência de ouvir até aqui. Compartilha com quem você sabe que é preciso ouvir, né? E fique aí no aguardo dos próximos vídeos, tá bom? Beijos de luz e até a próxima. Tchau!